Olá, irmãos. Nesta CBD nós vamos seguir com os estudos de Isaías. Vamos ver quais profecias ele trouxe para alguns povos de sua época. A gente já tem visto nos capítulos anteriores e nos estudos anteriores. Isaías vem fazendo profecias a vários povos e vamos ver mais dois deles aqui no nosso estudo de hoje. Mas antes disso, vamos iniciar com uma oração. Senhor Deus eterno Pai, graças te damos, Senhor, por podermos estudar a Tua palavra, Pai, por termos continuado os nossos estudos durante este ano tão complicado, Senhor, e que possamos, Senhor, aprender cada dia mais com isso, Pai. Pedimos, Senhor, que o Senhor esteja abrindo nossos corações, Senhor, e nossa mente para o entendimento da Tua palavra, Senhor. Que possamos ser tocados, Senhor, por aquilo que Tu tens a dizer para nós. É isso que pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Certo. Então, nós vamos dar uma olhada no texto hoje de Isaías 21, os versos de 11 a 17, certo? E esse texto compreende profecia sobre dois povos, o povo de Dumá e um pouco sobre os povos ali da Arábia. Então, para iniciar, a gente vê que nós iremos dessa parte sobre Dumá. Que povo é esse, né? E aí existe uma discussão sobre qual seria esse Dumá. Existem outros povos que usam esse nome, existe também a questão de poder ser um nome próprio, mas é citado no texto tal do Monte Seir. Esse monte ele fica entre o reino de Israel e o reino de Edom. Então acredita-se que essa profecia seja aos povos edomitas que viviam ali próximo a este monte, certo? E aí, como eu já falei que a gente vinha vendo nos capítulos anteriores, não é tão comum assim que um profeta, um oráculo de Deus, faça profecias a outros povos, se referindo a outros povos. Por que Isaías fez aqui então? A época de Isaías é a época em que estavam tendo vários acontecimentos políticos ali, né? Semelhante a uma guerra mundial. Então, a gente tinha toda a influência dos assírios, eles atacando vários povos e outros povos tentando fazer alianças. Então, é um cenário onde houve muita troca de informações entre os povos, houve muita discussão entre os povos, embaixadores eram enviados ali, e é bem provável que um desses embaixadores houvesse questionado Isaías quanto a alguma profecia, enquanto estivesse em Judá negociando algum acordo ou algo do tipo, certo? Então, geralmente é nesse contexto que nós vemos esse tipo de profecia. Vamos ler, então, o texto de Isaías 21, os versos 11 e 12. Advertência contra Dumá. Alguém de Seir me pergunta: Guarda, quanto ainda falta para acabar a noite? Guarda, quanto ainda falta para acabar a noite? O guarda responde: Logo chega o dia, mas a noite também vem. Se vocês quiserem perguntar de novo, voltem e perguntem. A gente vê então que uma pergunta foi feita aqui duas vezes, né? Ela tem esse caráter de urgência. E então, Isaías é colocado aqui como um guarda, né? Um sentinela. Por que essa figura, né? Porque ao estar no alto de uma torre, de uma guarita, ele conseguiria avistar mais ao longe se a noite se aproximava. Parece um pouco bobo, né? Mas a gente tem que lembrar que é um povo antigo, provavelmente cercado por muralhas. Então, a visão deles seria um pouco mais desfavorecida. Então, o guarda realmente veria muito antes de quem está atrás de um muro, né? E a resposta dele, então, é um pouco inconclusiva. Na visão do guarda, o dia chegaria em breve, mas a noite estaria se aproximando junto dela. O que isso quer dizer, né? Esse dia, essa manhã, seria visto aqui como um alívio de uma guerra ou de uma opressão que eles viessem sofrendo, talvez dos assírios. Porém, em breve,
voltaria a ter novamente uma noite. Então, meio que seria uma opressão, em breve acabaria, mas logo viria outra aflição de guerra ou algo do tipo. Então, o problema só mudaria ali de contexto, mas continuaria existindo de alguma forma. E Isaías então deixa aberto para que eles perguntem novamente, já que eles possivelmente seriam acometidos novamente em uma opressão. Então ele fala, se vocês quiserem perguntar novamente, que perguntem, certo? Deixando em aberto uma nova consulta no futuro. Em seguida, depois desse verso 12, nós veremos a profecia contra a Arábia, sobre a Arábia. E aqui a gente precisa de um pouco de contexto também, porque ele lida aqui com três nomes, e a gente precisa entender um pouco sobre quem são esses povos, sobre quem são essas pessoas. Esses povos da Arábia eles são basicamente descendentes de Ismael, né? São povos ismaelitas. Então, Ismael ali, filho de Abraão, irmão de Isaac, né? O filho que Abraão teve com a sua serva Agar. Então, são povos que descendem dessa linhagem, né? Basicamente, são povos que a gente considera os povos palestinos, os povos que seguem o islamismo, né? Então, nós vemos aqui, primeiramente, ele vai falar de Dedamitas, e aí eu vou explicar antes de ler o texto para facilitar a compreensão. Os Dedamitas, que são citados aqui, eles são um povo comerciante. Eles viviam ali próximo ao reino de Edom, né? Tanto que vem logo em sequência a profecia deles, justamente por essa proximidade. E esses povos ficavam ao norte ali da região da Arábia. Eles são um povo comerciante, viajavam em caravanas e era comum que sofressem ataques militares. É também citado Temá, que é uma tribo também de povos ismaelitas e que são aliados, já são ligados a esses Dedamitas, que era a tribo de caravanas que eu citei anteriormente, comerciantes. E por último é falado de Quedar. Quedar é também um povo nômade. E aqui é provável que esse nome Quedar seja usado para compreender boa parte desse povo árabe, né? Porque esse é o nome mais conhecido de todos esses três, e esse Quedar vai incluir esses Dedamitas também dentro deles, né? Então os Dedamitas seriam uma parte desse povo de Quedar, na compreensão aqui desse texto. Vamos ler então Isaías 21, de 13 a 17. Advertência contra a Arábia. Vocês, caravanas de Dedanitas, que acampam nos bosques da Arábia, tragam água para os sedentos. Vocês que vivem em Temá, tragam comida para os fugitivos. Eles fogem da espada desembainhada, do arco preparado e da crueldade da batalha. Assim me diz o Senhor, dentro de um ano e nem um dia mais, toda a pompa de Quedar chegará ao fim. Poucos serão sobreviventes dos flecheiros, dos guerreiros de Quedar. O Senhor, o Deus de Israel, falou. Então a gente vê aqui que os povos vêm sofrendo algum tipo de ataque, esses dedanitas sofrem algum tipo de ataque e se refugiam próximo ali a Temá. Como eles se refugiaram próximo de onde viviam, é provável que esse ataque tenha acontecido no início de sua jornada, bem no início da saída da caravana, eles já sofreram um ataque, então recuam e vão e teriam apenas a Temá próximo a eles ali para socorrê-los. E aí então Isaías aconselha que seja dado a eles, esses que sofreram um ataque, seja dado comida e água pelo povo de Temá. Então o profeta diz que em um ano a pompa de Quedar chegará ao fim. Ou seja, eles serão destituídos das suas riquezas e o número do seu povo seria reduzido. Eles perderiam a glória que o povo deles teria. E além disso, ele cita no último verso que poucos sobrariam dos flecheiros ou arqueiros de Quedar.
esses arqueiros, eles eram famosos na época, eles eram realmente, eles tinham uma certa fama na época. E, e dizer que este número seria reduzido indica então o enfraquecimento do poderio militar destes povos árabes, desse povo de Quedar. Então é isso que a gente vê como profecia ao povo árabe, né? Seriam esses, principalmente esses povos nômades que viajam, não têm localização fixa, seriam então ali atacados, dizimados e teriam seu número reduzido, sua força reduzida. Então é isso, a gente vê que já alguns capítulos Isaías vem tratando e aconselhando vários povos, diversos povos, mesmo que esses povos não sejam povos tementes a Deus. E mesmo não sendo temente a Deus, ao ver o agir de Deus, as profecias sendo cumpridas, eles recorrem ao conselho e às profecias de Isaías. Que na nossa vida não seja diferente, que possamos resplandecer a luz de Cristo em nossas vidas, para que ímpios e pessoas incrédulas venham até nós e tenhamos então a oportunidade de apresentar a eles a palavra do nosso Deus. Que eles tenham a nós como uma referência, como um farol dessa luz de Cristo. Amém? É isso. Queremos por aqui. E a próxima EBD, só ano que vem.